Bora aprender nessa aula a fazer esse agulheiro organizador para decorar o seu ateliê e também para vender e ganhar um dinheirinho? Deixa eu mostrar como que ele é. Essa parte de cima aqui é o agulheiro. Aqui você pode usar para guardar alfinete, agulha, o que você quiser. E aqui é um organizador. E essa peça fica linda aí no seu cantinho de trabalho. E também para você vender e oferecer para suas clientes, para dar de presente, para fazer porque você ama. E bora lá que essa técnica tá super legal. E a gente vai começar pela parte de cima aqui, que é o agulheiro. Mas antes da gente começar essa aula, eu preciso te fazer um convite e um pedido. Você já é inscrita aqui no canal? Para que esse canal cresça e eu continue produzindo conteúdos e aulas aqui para você, eu preciso que você se inscreva, mulher. Porque a maioria das pessoas que assistem às aulas, que passam aqui pelo canal, elas assistem, mas não são inscritas. Então eu preciso da sua inscrição para ajudar o canal a crescer, para o YouTube entender, olha, esse canal é bom, então eu vou distribuir mais esse conteúdo. Posso contar contigo? Então se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aí sempre que tiver conteúdo novo, você vai ser avisada pelo YouTube, aí corre e não perde nada. A parte de cima do agulheiro são apenas esses dois recortes de feltro. Parece mentira, mas não é. É a pura verdade. Eu pensei num molde super tranquilo para fazer, super fácil, para a gente fazer bem rapidinho. No caderno de moldes, que o link para você ter acesso ao caderno de moldes está aqui na descrição desse vídeo, você vai ter acesso aos moldes. E quem já é minha aluna já sabe que eu sempre procuro as melhores técnicas para ter um resultado bonito e não ser tão trabalhoso de fazer. Então vem comigo que você vai aprender um pouquinho desse método incrível também. Linha de costura comum, eu normalmente uso a linha dupla dobrada, duas pernas, do jeito que você está acostumado a falar aí do outro lado. A agulha de mão, essa que eu estou usando é a número 7. O que que a gente vai fazer? A gente vai unir esses vincos aqui pelo lado avesso do feltro. Se você não sabe sobre avesso, direito, tem uma aula aqui no canal que explica o que é o feltro e eu falo sobre isso nessa aula. Então você vai unir as partes aqui, vai fechar esse vinco, caseando. Diferentemente das outras peças que eu ensino vocês a entrar com a agulha entre uma camada de feltro e outra, dessa vez você vai fazer diferente. Você vai já direto entrar com a agulha de um lado para o outro. Então você entra com a agulha de um lado para o outro e vai caseando até chegar aqui o final. Você vai fazer isso em todos esses vincos. Caseou um, aí vem para o próximo, até ficar tudo fechadinho e ficar nesse formato aqui. Já fiz todo o caseado e ficou assim, parecendo um chapéuzinho. Esse ponto caseado eu não fiz todo com vocês, por quê? Porque já tem uma aula aqui no canal ensinando a fazer ponto caseado. Então, para que essa aula não fique tão longa, se você já sabe ponto caseado, beleza, vai acompanhar rapidinho. Se você não sabe ainda, é só você dar uma olhadinha no canal, tem uma playlist chamada Técnicas Essenciais do Artesanato em Feltro, que lá eu ensino devagarzinho, no detalhinho, o ponto caseado. Beleza? Então a gente fez todo o ponto caseado desse jeito aqui, não se preocupa com a linha, nada disso agora. O que que a gente vai fazer? Vai encaixar essa parte de baixo aqui, desse jeito, e vai casear também dessa forma, com o caseado aqui para fora, vai casear todo desse jeito. Não precisa deixar nenhuma abertura. Combinado? Então agora é só fechar aqui e casear. Com qual linha, Marcela, eu vou casear? Já que aqui é vermelho e aqui a gente está usando um bege palha. Então, com qual linha eu vou casear para não aparecer tanto? Então, eu escolhi a linha no tom do bege palha porque ela vai ficar mais discreta no vermelho. Então, de novo, linha comum de costura, agulha número 7, é só casear em volta e fechar todinho. Tô chegando aqui ao final e o que que a gente tem que fazer para essa costura ficar toda certinha, esse caseado ficar todo certinho? A gente vai moldando, porque se a gente for fazendo assim direto, vai dar esse enrugadinho aqui, a gente não vai conseguir casear, vai ter que casear assim. Então a gente vai moldando o feltro, vai trazendo aqui para fora para poder casear
e ficar certinho. Então a gente vai costurando e ao mesmo tempo que a gente for costurando, a gente vai fazendo esse processo de ir moldando o feltro para poder a costura ficar certinha. Então quando a gente posiciona dessa forma, e essa é a maravilha do feltro, é um material que se molda muito facilmente. Então a gente consegue fazer muita coisa boa com feltro por conta dessa característica dele. Ele se molda muito bem. Aí a gente vai caseando até chegar aqui no final, sempre moldando, ajustando para esse caseado ficar certinho. Chegamos aqui ao final dessa etapa e agora a gente vai desvirar essa costura. Bem simples, vou dar um pique, mas esse pique precisa ser pequeno. Um piquezinho aqui para depois a gente desvirar. Eu sei que não é fácil desvirar com uma abertura tão pequenininha sem estragar a peça. Então, eu tenho essa ferramenta aqui que ela chama vira-boneca. Então, você introduz esse caninho aqui para poder desvirar e eu vou te mostrar já já como faz. Mas, se você não tiver aí essa ferramenta, eu vou te ensinar agora como que você faz usando 2 canudos. Isso aqui é canudo de pega-balão, sabe desse que a gente vai na festa? Então, na próxima festinha infantil que você for, você pega um balão, um pega-balão e guarda. Eu tenho dessa mais grossa e dessa mais fininha. Marcele, não tem dessa mais grossa, só tem da mais fininha. Você pode fazer com revestimento de caneta, aquele tubinho da caneta Bic, com o que você tiver aí. O importante é que você tenha um cano mais grosso e um mais fininho. Então, pela abertura que a gente fez aqui, a gente vai introduzir esse cano mais grossinho, desse jeito. E agora vai encaixar esse mais fininho aqui, dessa forma. E vai empurrar, assim. E vai puxando, empurrando, na verdade, aqui o cano, para desvirar. Com cuidado para não deformar, você vai puxando. Por que essa abertura precisa ser pequenininha? Por conta do acabamento final. Senão vai ficar um acabamento feio, porque a gente não vai colar. A não ser que você cole essa parte aqui, aí não tem problema nenhum. Mas se você não for colar e for querer usar essa parte aqui como organizador e for deixar solta, então a gente precisa se preocupar com esse acabamento aqui de baixo. Aí a gente vai puxando devagarinho até desvirar. Desvirou, você vai vir com a mesma ferramenta que você usou para desvirar e acertando essas costurinhas aqui por dentro. Desvirou, agora por esse orifício aqui, a gente vai começar a preencher a nossa peça. Eu vou usar aqui a fibra siliconada e a gente vai preencher aos pouquinhos. Então a gente pega uma quantidade pequena, não é uma quantidade grande. Aí dá uma compactada, mas não muito, só para facilitar. E a gente vai introduzindo essa fibra aqui. Agora aqui a gente já encheu tudo, tá bem durinho, ó. Eu aperto aqui, tá bem durinha mesmo, bem redondinho. E ficou esse buraquinho aqui que a gente vai fechar com o ponto invisível. Eu gosto de usar essa linha aqui, que a gente chama de linha Cita. Ela é uma linha mais forte, mas se você não tem, usa a que você tem aí, ou linha pipa. Esse pontinho aqui, ele não vai aparecer. Então, não tem problema. O ponto invisível, a gente primeiro faz um pontinho. Eu gosto de fazer assim, de fazer primeiro um pontinho caseadinho para travar a linha. Faço aquele primeiro ponto aqui de travamento. Passo a agulha na linha 2 vezes, para a linha travar bem. Aí agora eu vou dando beliscadinhas no feltro com a minha agulha. Venho aqui embaixo, na mesma direção que a linha saiu aqui embaixo, é a direção que eu vou entrar com a agulha aqui em cima. Agora a mesma coisa, na mesma direção que a linha saiu aqui, eu entro com a agulha aqui embaixo.
dei os pontos, eu não puxo os pontos toda vez que eu entro com a agulha. Eu puxo só no final, para fechar aqui. Aí fechei, segurar minha linha aqui para ela não afrouxar. Aí vou dar mais um pontinho aqui para fechar. Entrei e saí com a agulha em qualquer lugar, recortei, então tá fechadinho aqui. Usando a caneta apagável, eu fiz marcações aqui, ó, ligando essa costurinha da parte de cima do cogumelo até o centro da parte de baixo. E fiz essas marcações que elas vão guiar a gente no próximo passo que a gente vai fazer agora. Com uma agulha, eu tô usando uma agulha um pouquinho maior aqui, para me facilitar, mas se você não tiver, você usa a agulha que você tem aí, mas se você tiver, essa agulha facilita mais, porque é uma peça maior, e a gente vai vincar aqui usando linha e agulha. Eu vou dar um pontinho aqui no centro para travar a linha, aí eu vou entrar com a agulha por dentro aqui da peça e vou sair aqui no final da marcação, dessa forma. Agora eu vou voltar com a agulha no mesmo lugar que a gente saiu e vou vir de novo com ela aqui. Aí a gente vai dar essa puxadinha aqui e vai fazer. Aí, como eu falei, essa linha, ela é uma linha que dá uma escorregadinha. Então eu vou puxar bem aqui e vou dar mais um pontinho para travar ela aqui. Aí eu vou fazendo isso em todas essas marcações. Entro com a agulha, volto com ela, passo por dentro de novo, encontro lá no mesmo lugar, dou uma puxadinha e assim eu vou marcando a peça toda aqui na parte de baixo do cogumelo. Aí depois de feito todos os gominhos, o resultado vai ser esse aqui. Aí o que a gente vai fazer por uma questão aqui de acabamento? A gente vai colar um círculo de feltro aqui. Peguei um retalhinho aqui de feltro e eu vou fazer um sombreado aqui nessas marcações. Você pode usar o giz pastel. Se for usar o giz pastel, se você tiver aí, é simples, é só ir passando assim, que ele já vai fazer o sombreado. Ou você pode usar a tinta de tecido. Aí você vai carregar o pincel do mesmo jeitinho que a gente fez na aula da flor de coração, lembra? Se você não assistiu ainda, tá aqui no canal, vai lá e assiste. Então a gente vem, vai tirar o excesso da tinta aqui num retalhinho de feltro, limpa bem o pincel, tira o excesso, daí vai tirar bem mesmo, tira bem o excesso, para ele ficar, bem clarinho esse sombreado. Aí vai dando batidinhas. Essa tinta que eu tô usando aqui é a chocolate. Aí por baixo o nosso cogumelo vai ficar assim. Agora a gente vai decorar a parte de cima. Como que a gente decora? Com círculos de feltro. Você vai cortar círculos aí de vários tamanhos diferentes. No caderno de moldes eu deixei 2 tamanhos, mas você pode cortar menor, maior. E vai decorando e colando com a cola quente. O que eu gosto de fazer? Eu gosto primeiro de posicionar os círculos para eu ver como que vai ficar a posição, como que eu gosto, para distribuir bem. Pronto, aí depois a gente cola com a cola quente para decorar. Vou fazer um aqui com vocês, é só aplicar a cola quente aqui na bordinha e colar. Cuidado para não aplicar muito na borda. Vou fazer mais um para você ver. Eu aplico na borda, mas eu deixo uma margem de segurança. Por quê? Porque senão quando a gente apertar esse feltro, a cola vai vazar. Aí a parte de cima do nosso cogumelo já está pronta. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Eu tenho esse recorte de feltro, você tem aí a medida no seu caderno de molde, já tem os riscos para a gente bordar as hastes das flores.
Eu escolhi bordar com o ponto haste. Eu vou entrar com a agulha de trás para frente aqui, no comecinho do risco que eu fiz da marcação, e eu vou voltar com ela e sair aqui no meio, entre um pontinho e outro. Sair aqui no meio. Sair aqui, eu vou jogar a linha para o outro lado. Eu estou usando aqui 2 fios de linha de pesponto. Pode usar linha de bordado, linha de costura comum. Aí a quantidade de fios vai variar da quantidade da espessura que você vai querer para o seu bordado. Você quer um bordado bem fininho, usa menos fio. Quer um bordado que fique com mais relevo, você usa mais quantidade de fios. Aí vai entrar de novo com a agulha, sair aqui no meio, aí a linha sempre vai sair para um lado, você leva para o outro lado. Lembrando que se a sua linha sempre sair do lado direito, você joga ela para o lado esquerdo. Se sair do lado esquerdo, você vai jogar para o lado direito. O que você não pode fazer é cada hora levar a linha para um lado. Aqui no canal tem aula também ensinando a fazer esse ponto haste, ponto atrás, outros pontos de bordado. Cheguei aqui no finalzinho, como que você vai finalizar esse ponto? Vai entrar com a agulha no final aqui do último ponto que você deu, traz ela aqui para trás, aí aqui atrás dá um pontinho de arremate. Agora que a gente já tá com tudo bordadinho, a gente vai colar o recheio, que eu também estou usando EVA. Esse EVA é daquele mais grossinho, ele tem 4 milímetros, mas é aquilo, se você não tem esse EVA fácil, você pode usar ou várias camadas de EVA ou algum outro produto que seja flexível, talvez a manta PAC. Eu não testei, mas precisa ser flexível porque a gente vai vai deixar redondinho, né? Então ele precisa ser maleável. Agora eu vou aplicar um pouquinho de cola de silicone aqui. É uma colagem de posicionamento. Apliquei aqui, vou aplicar novamente, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima. Aplicar novamente a cola do outro lado e vou encapar aqui o tronco. Deixa eu refilar aqui para igualar os dois lados. E agora a gente vai casear em volta. Depois de tudo caseado, aqui a gente vai unir essas duas partes e vai casear aqui também para poder fechar e formar o potinho redondinho desse jeito. Vai unir aqui e vai casear. Agora é só decorar esse tronquinho que a gente fez. Aqui eu decorei com florzinhas de recorte a laser, fiz um nó francês para o miolinho. E aqui também eu decorei com mini rosas em recorte a laser. Então escolhe bem as cores, faz um trabalho bem bonito para você deixar essa peça encantadora. É só colar a folhinha com cola quente mesmo, a florzinha com cola quente. E agora a gente vai fazer um sombreado, usando a mesma técnica que a gente já usou aqui no projeto para fazer o sombreado da parte de baixo do cogumelo. Deu batidinhas com o pincel bem só sujinho mesmo de tinta e tá pronto. Para montar a base, a gente vai fazer um sanduíche usando 2 partes de feltro, uma de papelão Paraná e uma no EVA. A gente vai aplicar cola na parte do papelão Paraná e vai colar sobre a parte de baixo do feltro. Então, uma camada de feltro, uma camada de papelão Paraná, aplica a cola no EVA, faz o mesmo procedimento, aplica a cola e fecha com a parte de cima do feltro, formando aqui esse sanduíche. Já caseei, usei a linha aqui no mesmo tom do feltro para casear. E agora a gente vai fazer um detalhe que a gente chama de ponto contorno, tem gente que chama de ponto pirulito. É um detalhe que vai contornar essa base aqui, para dar um acabamento mais bonito ainda. Eu estou usando aqui linha de meada, que é a linha própria para bordado.
Estou usando os 6 fios, mas você pode usar também linha de pesponto, uma linha mais grossinha aí, que vai ficar muito bom. Eu vou entrar com a minha agulha aqui e vou sair um pouquinho mais à frente. Aqui na área do caseado mesmo. Aí eu vou puxar até esconder essa perninha aqui. Puxei aqui, eu vou segurar com o dedo, porque eu vou dar um ponto e essa linha não pode escapar. Então, a gente vai prender ela aqui. Eu vou passar a agulha por baixo do ponto caseado que eu já tinha feito. Passei a agulha por baixo do caseado. E agora eu vou fazendo isso em toda a volta. Vou passando sempre a minha agulha aqui por baixo do ponto caseado para a gente fazendo esse contorno. É só isso, passa a agulha por baixo do caseado e vai dar esse contorninho aqui, que eu acho que dá um acabamento muito bonito para a peça. Cheguei aqui no final, eu vou de novo entrar com a agulha, vou sair mais avançada aqui e vou cortar o excesso da linha. E vai estar aqui todo contornado, prontinha a minha base. Agora a gente vai fazer o organizador, que vai ficar aqui do lado. Para fazer o organizador, a gente vai precisar de régua, vai precisar de estilete e dessa vez aqui eu não vou estar usando o EVA como estrutura, eu vou estar usando o papelão Paraná e o recorte de feltro que a gente vai usar para encapar também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vincar o papelão Paraná, para ele dar esse efeito aqui. Eu já fiz a marcação aqui com a caneta, para a gente saber aonde vai fazer esse vinco. No caderno de molde já tem tudo marcadinho para você. Vim aqui na marcação e vou passar o estilete. Segura a régua bem firme, para ela não sair do lugar. Então, eu vou passar o estilete aqui. 1, 2, de leve, não fazendo muita força. 3 vezes. Por quê? Porque eu não quero cortar, eu só quero formar um vinco, porque aí ele dobra desse jeito aqui, que é o que a gente precisa. Vai ficar nesse formato. Antes da gente encapar com feltro, eu vou usar também o EVA. Porque aí fica esse arredondado aqui, no aspecto que eu acho que ficou bem bonitinho. Nesse caso aqui, eu já estou usando o EVA fininho, aquele EVA comum mesmo. Eu vou aplicar cola nessa base todinha aqui. Eu venho e vou aplicar aqui o EVA. Percebe que o EVA ele é um pouquinho maior aqui do que o papelão. Por quê? Porque na hora que a gente for dobrar, ele vai fazer essa curvinha aqui e aí precisa ser maior, porque senão fica sobrando papelão. Aí viu aqui que cobriu tudo, o que sobrar a gente vem com a tesoura e corta. E a gente vai fazer agora a mesma coisa aqui com o feltro. Aplica a cola e cola aqui no feltro. Aí eu vou colar aqui deixando uma borda, né? Que é a borda que a gente vai casear. E vou colar aqui por dentro também. Dobrei aqui, vou refilar essa sobra. E agora é só a gente casear em volta para formar o nosso organizador. Então, aqui a gente vai casear embaixo, vai casear do lado e depois vai casear novamente para unir essas laterais. Agora a gente já terminou de fazer esse organizador aqui e agora a gente vai colar e finalizar essa peça que eu tô apaixonada com a cola quente nessa parte aqui de baixo, lembrando de passar um fio fino de cola. A cola quente, ela adere super bem ao feltro. Você não precisa se preocupar. Aqui é a mesma coisa, eu vou deixar essa parte lisinha aqui para cima
e vou passar a cola aqui nessa parte que a gente caseou e vou colar aqui do lado. Para completar a decoração, eu vou colar umas flores. A aula em que eu ensino a fazer essa flor já tá liberada aqui no canal, corre para ver. Aí eu colo 2 flores aqui para dar um acabamento final nessa peça, ou você pode deixar sem também, fica a seu critério. E a nossa peça tá pronta, e aqui terminamos essa aula que eu amei gravar para vocês, amei preparar essa peça. Então você tem opção nessas cores, nessa cor aqui, a cor que você tiver aí. Faz o seguinte, pega aqueles retalhos que você tem guardados aí e bora fazer esse projeto. E se você está gostando dessas aulas que eu estou liberando gratuitamente aqui no canal, eu te peço mais uma vez, se inscreve, mulher. Se inscreve, porque vem muita coisa boa por aí. E assim você me ajuda a fazer esse canal crescer e chegar para muita gente. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!